Agora, no Justiça Gaúcha, vamos conversar com o desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal, da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O desembargador participou recentemente do 2º Congresso Multidisciplinar em Oncologia do Instituto do Câncer do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, ministrando palestra para 1.300 médicos oncologistas a respeito de temas médicos que frequentemente vão a juízo para a solução e também conversou sobre outros temas importantes. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa Justiça Gaúcha, desembargador. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Como é que foi essa sua palestra, esse seu encontro, falar de medicina para médicos? Bem, isso já vem há algum tempo ocorrendo em função da nossa vinculação com essa área médica já há muitos anos. E principalmente em função de que eu tenho no Tribunal de Justiça a titularidade na Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que tem competência para, também, entre outras câmaras, para decidir questões vinculadas a assuntos tais, questões vinculadas aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, enfim, e que envolvem questões de saúde. E como eu tenho me aprofundado muito nesses temas há muitos anos, inclusive tendo diplomação em algumas áreas vinculadas à área médica, eu tenho já há algum tempo recebido convites para ir palestrar em eventos com essa natureza, indo dar palestra para médicos sobre questões médicas e também questões que nós decidimos com muita frequência no Tribunal de Justiça. Para que você tenha uma ideia, muitas vezes o paciente do médico sai do consultório do médico e vai parar em uma sala do fórum do Tribunal de Justiça, não ele pessoalmente, mas o seu direito. Por quê? Porque ele não consegue, muitas vezes, um tratamento, não consegue uma medicação, não consegue uma prótese e, às vezes, não consegue um transplante. E isso tem ido parar, numa linguagem figurada, no nosso colo, com muita frequência. E os senhores têm que resolver, têm que agilizar. Sim. Porque quem está doente, principalmente quem tem um problema de uma doença crônica, uma doença grave, como qualquer tipo de câncer, ou a necessidade de um transplante, não pode esperar. Não. A doença, a dor não espera. E nesse congresso, muito embora nós já tenhamos participado de outros, mas nesse último congresso que nós participamos, nós falamos lá sobre muitas questões médicas, como, por exemplo, câncer, né? Em especial, alguns tipos de câncer, tinham 1.300 médicos assistindo esse trabalho lá, esse congresso. Câncer metastático, por exemplo, mamário, que é um câncer muito agressivo e discorremos sobre a evolução nos últimos 15 anos, sobre as pesquisas, sobre os tratamentos e sobre a evolução de toda essa área da bioquímica em relação a esse tipo de câncer, por exemplo, câncer de fígado também, enfim. Mas nesse caso, por exemplo, que é um câncer que tem acometido com frequência nesses últimos anos, evoluções, por exemplo, que se mostrou lá em função do seguinte trabalho que vem sendo realizado em termos de pesquisa e de aplicação dessa pesquisa junto à produção de princípios ativos e medicações, o que, por exemplo, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos, uma vez diagnosticado esse tipo de câncer, por ele ser muito agressivo... O senhor está falando casos específicos de câncer de mama, por exemplo? Sim. O câncer de mama metastático, principalmente o que se denomina na área médica de HER2 positivo ou mais. É um câncer muito agressivo e que, não raro, há 10 anos atrás, um pouco mais, uma vez diagnosticado, a sobrevida era aproximadamente 1 ano, em função da agressividade desse tipo de desenvolvimento carcinômico. E com esses desenvolvimentos todos, o que se mostrou lá para os médicos, evidente que alguns sabiam de algumas coisas, talvez até muitas coisas, até porque eu não sou médico, claro, mas eu pesquiso muito e estudo muito, e por isso sou convidado para ir dar palestras sobre isso para médicos. E também em função de tudo que nós decidimos com frequência no Poder Judiciário, dentro do Tribunal de Justiça, onde nós Ou seja, as maneiras de agilizar esse tratamento que realmente não pode esperar. Exatamente. Né? Então, e a lei prevê isso, né, desembargador? Sim, isso é um direito consagrado na Constituição Federal, artigo 196, 197, que estabelece que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado,
e que através do Estado deve ele, obviamente, tomar providências, né, de ordem política, econômica, para, obviamente, assegurar esses direitos aos cidadãos. Então, se mostrou isso lá, se falou sobre isso, esses desenvolvimentos todos nos últimos 15 anos, os tratamentos com princípios ativos, não vou falar, obviamente, nenhum nome de medicação, porque não é o caso, mas quando surgiram, por exemplo, um dos princípios que se chama de trastuzumab, isso modificou muito, né, o tratamento, e a sobrevida, então, começou a aumentar muito, até os dias atuais, quando uma medicação que foi liberada somente em maio do ano passado, que é o outro princípio ativo, que se chama pertuzumab, existem várias medicações que podem utilizar e utilizam, houve uma melhora e uma sobrevida muito grande, quase cura absoluta, na grande maioria dos casos, inclusive. Então, isso é que se discutiu lá e o que se mostrou, né? Inclusive com associações outras medicamentosas, que obviamente sempre, ficando ao critério do médico, em função da citotoxicidade que essas drogas às vezes podem ter em uma pessoa ou outra, né, por questões idiosincrásicas, né? E também se discutiu questões que se decide com frequência no Poder Judiciário, por exemplo, a respeito de aspectos que também envolvem essa questão da saúde, como, por exemplo, direito de isenção tributária, não pagamento do imposto de renda em algumas situações. De pessoas que têm algum tipo de doença grave, algum isso? Tipo, grave, mas em especial, no caso, o câncer, né? Em que há discussões em algumas situações e tal, mas isso é uma coisa que nós também, com frequência, temos decidido lá, né? E quando, obviamente, há o direito, se reconhece e o Poder Judiciário, então, determina a isenção tributária nesses casos. E como agilizar que esse atendimento chegue até essa população que necessita especificamente desse tipo de atendimento no caso de câncer? Como levar até essa população os medicamentos, os tratamentos, as próteses, os transplantes? Porque isso não depende muito do médico, não é? Quer dizer, ele vai fazer o diagnóstico, ele se propõe a fazer o tratamento, mas não depende muito dele, né? Há toda uma cadeia, toda uma rede. Eu já tive várias vezes com o prefeito, governador, com quem eu tenho aproximação, amizade até, conversado sobre isso, né? E todos eles, não só os atuais como anteriores, sempre dizem, estamos tentando e fazendo e melhorando, por exemplo, a farmácia do Estado, a farmácia do município, as questões também de aquisição de próteses para doar essas próteses quando necessária e onde buscar essas próteses, mas principalmente as medicações, também as internações, e tudo isso, então, que nós estamos falando, depende de quê? Depende de políticas públicas. Com certeza. Políticas públicas engajadas, né, com essas necessidades da sociedade e com o objetivo, obviamente, de assegurar a esses cidadãos todos a saúde que é assegurada também pela Constituição Federal, como eu referi antes. Perfeito. Agora, desembargador Caníbal, há algum prazo para que as pessoas, uma vez diagnosticadas com algum tipo de câncer, elas recebam esse atendimento? Não. Nós estamos falando de saúde pública aqui, não é? Não há um prazo específico. Estipulado. O que há é, às vezes, o médico dizendo que é necessário, com urgência, tal procedimento, tal medicação. Mas perante a lei não haveria? Não, porque é muito relativo, porque a legislação ela trata desse direito com um amplo espectro, né? Em razão de tudo que é possível acontecer em termos médicos, em termos mórbidos, né? Em saúde das pessoas. Então, não há assim, nenhuma previsão de prazo. E, além disso, é muito complexa a situação, porque envolve, obviamente, por exemplo, no caso de medicação, ter um levantamento e saber quais as medicações que são mais utilizadas. E a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, uma pessoa necessita de um medicamento por determinado período, mas às vezes numa metade do período, dependendo do tipo de doença, ela já não precisa mais porque curou. Isso pode acontecer, né? Ou então, até porque aconteceu alguma coisa e a pessoa veio a falecer, né? Foi a óbito, né? Então, são situações várias, múltiplas, né? Que sempre estão batendo a nossa porta. Agora, a gente ouve muito falar agora sobre a judicialização da saúde. Quer dizer, são estes casos que não são resolvidos da forma como deveriam e acabam batendo na porta do judiciário. Tem aumentado esses números de casos? Eu acho que não tem aumentado,
eles são em número grande, depende muito do momento. O que chega para nós no tribunal é mais ou menos um fluxo que tem ondas, né? Mas isso varia multifacetariamente, né? E o que tem acontecido? Eu não gosto muito de usar esse termo de judicialização. Eu acho que quem vai buscar um direito seu em juízo é porque, no mínimo, ele tem uma pretensão resistida, né? E ele está tentando ali ver, e o único local onde ele pode buscar isso é no judiciário, não é no legislativo, não é no executivo. Porque ele já bateu em outras portas, né? Ele já foi no caminho certo, que seria o posto, que seria o hospital, e ali ele não conseguiu ser atendido, né? Geralmente é o último lugar em que as pessoas procuram. A última esperança, muitas vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós temos que estar, e por isso é uma das coisas que eu falava nesse congresso também, da necessidade de nós estarmos sempre atentos para essas questões e discutir isso com muita amplitude a respeito dessas questões todas, que envolvem, obviamente, políticas públicas para a asseguração desses direitos a todos esses cidadãos, que são os cidadãos que elegem seus governantes, seus vereadores, seus deputados federais, estaduais, presidente da República, né? É o Estado, razão de ser do cidadão. Então, esse Estado, quando a Constituição Federal diz que ele tem que assegurar a saúde aos seus cidadãos, ele nada mais está fazendo do que efetivamente cumprir aquilo que efetivamente os cidadãos que os elegeram para tanto estão efetivamente buscando. Tá certo. Olha, é um prazer sempre recebê-lo aqui no nosso programa. Volte mais vezes, porque este assunto nós temos que cada vez mais conversar com a população gaúcha, né, sobre essas possibilidades que todos nós temos, né, de como nós podemos garantir a nossa saúde, a saúde da nossa família. Com certeza. Esse prazer é nosso, Vera. Obrigado. Até uma próxima. Até, com certeza.